Gente, edição 2020, como falava há pouco, da Logística Feira e Congresso de Logística e Negócios Multimodais, tem o patrocínio Master do Porto Itapuá. Aí os nossos parceiros, como o Léo falava há pouco, importante a gente reforçar aqui e agradecer. Inclusive, você que nos assiste nesse momento pode fazer um tour virtual e visitar o estande do Porto Itapuá em nossas plataformas. Estou aqui? Estou ali? Vamos lá, em nossas plataformas, este que é um dos maiores terminais de contêineres do Brasil. Conheça a sua estrutura, operações, serviços e realize negócios. Também são apoiadores do evento, apoiadores e parceiros institucionais da Logística 2020. Vamos lá, vamos em frente. Logistics Alliance Germany, Transport Logistic, Miss München. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a nossa Fiesc, a Federação das Associações Empresariais do Estado, a FACISC, Federação das Empresas e Transportes de Cargas e Logística, a FETRANSESC, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e de Operações Logísticas de Joinville, a CETRACAJO, o IMAN. O IMAN com a gente, importante participação, inclusive, na programação dessa sexta-feira. IMAN, consultoria e treinamento, supply chain e desenvolvimento organizacional. O Convention e Visitors Bureau de Joinville e, claro, o apoio técnico do nosso Sebrae Santa Catarina, prédio, inclusive, onde nós estamos montados com o nosso estúdio aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Parceiros que, sem dúvida alguma, consolidam a logística como uma das mais importantes feiras setoriais do país. Visite os nossos expositores na feira virtual, na área de expositores, conheça as novidades, faça os contatos, mesmo que de forma virtual, e por que não, agende negócios. A edição 2020... A edição 2020 está sendo assim, dessa forma, porque é assim que tem que ser, com respeito, consciência e disciplina. Porém, a edição do ano que vem, edição 2021, será retomada, se tudo correr bem, de forma presencial, realizada de 5 a 7 de outubro, anote aí, 5 a 7 de outubro de 2021, no Complexo de Exposições da Expoville, em Joinville, que é a cidade mais populosa de Santa Catarina. Vamos em frente, então, com a nossa programação. O diretor do grupo IMAN, que engloba o Instituto IMAN, IMAN Consultoria e IMAN Treinamento, Eduardo Banzato, acumula larga experiência quando o assunto é relacionado à logística e suas áreas afins. Além de presidente da instituição, o executivo criou e dirigiu por diversas edições a Feira Movimate, que foi um dos maiores eventos de intralogística da América Latina. Presidiu diversos summits de supply chain e manufatura no Brasil e é autor de mais de 50 treinamentos e livros técnicos. O especialista ainda acumula mais de 33 anos de experiência profissional em mais de 300 projetos nas áreas de supply chain, operações e desenvolvimento humano no Brasil e também no exterior. Além de já ter coordenado diversas missões técnicas de estudos em mais de 100 empresas em países como Japão, Singapura, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Canadá e México. Tem ainda a expertise no desenvolvimento de academias corporativas de supply chain e operações. O Eduardo já está com a gente? Está com a gente no telão da Logística 2020. Está com a gente, sim. Eduardo, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você, porque teremos uma programação extensa aí pela frente, bem importante, com muito conteúdo e com muito aprendizado. Sim, boa tarde, Faraco. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Léo, a toda a equipe da Logística por esse evento, né, inovador, aí já digitalizando, né, a parte dos eventos no Brasil. E é uma honra, uma satisfação para o IMAN, e aqui eu representando aí todos nossa equipe, Reinaldo Moura, e todos mais aqui que fizeram história nesses últimos 40 anos. Então já vamos iniciar, né, para a nossa programação, né, e foi um prazer aí, porque vários amigos contribuíram. Eu vou fazer uma rápida introdução de cada tema hoje. Se me permitem, eu gostaria até de compartilhar a minha tela para que vocês
visualizem toda a programação agora da tarde, né? Nós vamos iniciar, né, com a nossa palestra da importância da intralogística nas operações logísticas, né? E para falar com vocês, né, eu vou chamar brevemente o Gustavo Ribeiro, né? Ele é CEO do Grupo Movicarga Celere Intralogística, né, que já foi uma das primeiras empresas, né, a trabalhar e a valorizar esse tema tão importante da logística, que é a logística interna ou a intralogística, né? Então, eu começo mostrando para vocês um pouco desse universo, né, que a gente destaca desde do supply, né, dessa visão ampla da supply chain, passando por uma visão mais abrangente, aí, mais específica da logística, até a gente chegar onde a gente chama da intralogística, e por isso que a gente diz que dentro ali da intralogística é onde a gente trabalha a excelência operacional, por isso que a gente está trabalhando muito esse conceito de excelência durante o nosso evento. E essa história, né, e essa evolução da intralogística, antes de eu passar a palavra para o Gustavo, ela vem de longa data, né? O IMAN começou lá atrás, né, como Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, ou seja, foco em intralogística. Passamos no final dos anos 80 aí pela logística integrada, onde diversas empresas, né, tais como a Movicarga, também começaram a atuar de forma mais ampla e trazendo conceitos aí de aplicação de operações de intralogística, né, quando a gente fala aí dos operadores, né, que surgiram aqui no final dos anos 80, início dos anos 90, né, a Movicarga já vinha no mercado. Supply chain, né, no final dos anos 2000 era o tema da onda, e hoje, né, passamos pela logística 4.0, né, em muitos trabalhos estamos falando hoje de transformação digital. Então, dentro desse ambiente, né, que eu gostaria então de passar a palavra, né, e desde já agradecer, né, o aceite do nosso convite do Gustavo, né, do Grupo Movicarga Celere Intralogística, para que a gente troque uma ideia aí. Então, seja bem-vindo, Gustavo, e eu vou passar a palavra aí para você. Fique à vontade. Deixa eu até aproveitar, transferir a minha tela para a sua. Um minuto. Muito bom. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Bom, primeiro boa tarde a todos, eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar podendo trocar essas ideias, né, conversar um pouco sobre a intralogística com vocês. Parabenizar o pessoal da logística pela iniciativa, né? É um evento de 3 dias, está dedicando um dia todo à intralogística. Eu estou há mais de 25 anos nesse segmento e a gente sabe da importância disso. Enfim, o primeiro ponto eu gostaria de agradecer e parabenizar a logística por estar focando, né? Eu vou compartilhar com vocês agora aqui a minha tela, de estar focando nessa atividade, nesse segmento da logística, né? Que a gente sabe a importância que isso tem. Começando, né, até para falar um pouco, né, quando a gente fala da importância da intralogística nas operações de logística, eu queria só contextualizar um pouco, né? O Eduardo já mostrou muito bem essa questão da linha do tempo, né? A gente sabe que a gente tem uma realidade no Brasil, né, que a gente tem uma aceleração muito grande da logística a partir de 94, né, quando a gente tem aí estabilização da economia. A gente tinha muito antes disso, IMAN é de 79, a gente tinha muito antes disso várias ações nesse sentido, mas em segmentos específicos, principalmente da indústria, né? A gente pode citar aí a indústria automotiva, que tinha um foco muito grande em logística, mas o conceito se acelerou com a estabilização da economia, houve uma mudança no país, né, e começou a se acelerar um pouco o conceito da logística. Mas ainda assim, a gente falava muito em logística de transporte, logística de armazenagem, as coisas eram ainda muito pontuais e isoladas, com alguns movimentos mais fortes por alguns segmentos da indústria. A gente sente, e até contando um pouco da história, né, aí do Grupo Movicarga e da Celere, o Grupo Movicarga, como o Eduardo comentou, tem 47 anos e já atuava com movimentação interna de materiais. Já tinha muitas operações que era chamada, né, a famosa logística in-house, né, era como se falava muito. Então já tinha muitos contratos nesse sentido, até pelo foco na parte de equipamentos, né, a Movicarga começou como locação, manutenção e venda de equipamentos. O que aconteceu? Em 2004,
nós identificamos, inclusive usando um pouco aí da vivência lá de fora, principalmente Europa e Estados Unidos, mas a gente fez uma pesquisa na época e identificou, não com os nossos clientes, mas com o mercado, uma necessidade de ter uma atuação específica nesse segmento. Havia uma carência, a gente sentiu isso. E aí vem a criação da Celeri. A Celeri é de 2006, nós completamos 14 anos agora, e a Celeri nasce como Celeri Intralogística. E isso está muito casado com o tema de hoje, né? O tema todo hoje é intralogística, e a Celeri nasce com esse foco, né? Então está muito atrelado o surgimento da Celeri, né? Carregando aí esses contratos de muitos anos da Movicarga, com esse conceito da intralogística. E é isso que a gente precisa acelerar ainda, né? Eu vou abordar alguns pontos, né? Quando a gente fala da intralogística, nós estamos olhando muito focado em alguns segmentos. Se a gente olhar, né, como um todo, né, a gente tem pequenos círculos aí que a gente marcou, onde você tem efetivamente a intralogística, né? Que é na parte quando a gente fala aí da indústria e da armazenagem, né? Qual é o ponto, né? Aí a minha ideia hoje aqui com vocês é a gente falar um pouco da intralogística, efetivamente do que é isso, a gente falar um pouquinho desses conceitos, para junto com isso linkar com o tema, né? Que é qual é o impacto disso nas operações logísticas. Então, vamos entender um pouco, né? O que compreende? Desde o recebimento de matéria-prima, quando a gente fala de uma indústria, até a expedição do produto final. Isso seja na indústria, seja num centro de distribuição, quer dizer, não é um recebimento de matéria-prima, mas você tem o recebimento dos produtos acabados num centro de distribuição para fazer a consolidação de diversas fábricas para focar na expedição. Mas, de qualquer forma, você sempre tem do recebimento do material, passando pelos processos de identificação e armazenagem, envolvendo o processo de operações de expedição, picking, packing, você tem as atividades de intralogística. Quando a gente vai para a indústria, principalmente, essa atividade, ainda hoje, em muitos segmentos, em muitas indústrias, ela ainda não tem um foco específico para isso. Você tem essas operações de movimentação interna de materiais sendo feitas e gerenciadas por determinadas áreas daquela indústria, mas não necessariamente por uma área específica daquela indústria que cuida exclusivamente da intralogística. E o impacto da intralogística é muito grande dentro das operações todas, tanto da operação fabril, na parte quando a gente fala da produção, né, falando em abastecimento de linha, como quando a gente fala nas operações logísticas. E uma outra coisa que a gente entende, né, pela nossa experiência, que acaba complicando muito, é que muitas vezes é intangível esse impacto causado. Muitas vezes você tem um suporte em outras atividades que acaba compensando uma ineficiência na estrutura de intralogística. Então, assim, essa coisa do conceito, né, que eu queria reforçar um pouco aqui, é planejamento de layout e fluxo de processo dentro de armazéns, unidades fabris e centros de distribuição. Esse acho que é o principal ponto que hoje a gente vê crescer cada vez mais, mas a gente ainda sabe que tem uma necessidade grande de se evoluir mais ainda, principalmente quando a gente fala no Brasil em alguns segmentos. Quando a gente fala aí, falando um pouco da importância, né? Aqui eu listo um pouco no canto direito aí da tela algumas atividades que eu comentei, né? Recebimento de material, abastecimento de linha, armazenagem, gestão de estoque. Gestão de estoque é algo extremamente importante. O impacto da inacurácia de estoque, seja ele financeiro, que tem o resultado é óbvio, né, na hora que você tem que contabilizar isso, mas também o impacto da inacuracidade de estoque quando a gente fala em quantidade. Às vezes você tem uma divergência de saldos positivos e negativos e que você tem até uma compensação de valores ou a inacuracidade financeira no net, né, quando você olha o NDA, ele é até uma inacuracidade boa, mas e o impacto disso no dia a dia da operação? Quando eu tenho a sobra de um item, a falta de outro, mas o que eu preciso não é um, é o outro. Então, isso tudo impacta demais nas operações, né? E isso também está diretamente associado às operações
e a boa gestão da intralogística. Então, o que a gente coloca aqui, alguns pontos, né, da importância da intralogística? É a questão da valorização da rotina, né, empresarial interna. É você olhar essas atividades efetivamente como um processo dentro da empresa, dentro da indústria, dentro do armazém, né? É um suporte, na verdade, né? A parte da intralogística hoje ela tem uma importância muito grande dentro da cadeia de suprimentos como um todo, né? E esse suporte ele acaba sendo extremamente importante no planejamento geral como um todo do supply chain. E a importância, né, de você adotar um pouco do que eu falei aqui, né, adotar as melhores estratégias, a organização de todos os fluxos, as necessidades e a forma de como você vai fazer para reduzir atividades que são desnecessárias, movimentos desnecessários, otimizar a utilização de equipamento, ferramentas, sistemas. Enfim, a intralogística ela tem uma importância muito grande porque ela está tratando com a riqueza das empresas, né, de uma forma geral. Quando a gente fala de um armazém e num centro de distribuição, houve todo um esforço, né? Você tem todo um capital investido ali de financeiro, de recursos, de pessoas para gerar aquele produto acabado, né? E a movimentação desse produto acabado, ela também é vital e merece essa importância. E é isso que a gente sente crescendo com a intralogística, a gente sente muito, muito claramente esse crescimento, né? Essa busca por atuar na intralogística como algo vital. Aqui eu quis abrir um pouco das principais atividades, né, envolvendo a questão da intralogística, para a gente entender o impacto disso dentro das operações. Começa pelo recebimento, que é a base de tudo, seja na indústria, seja no armazém. Via de regra, você tem todo um planejamento, por exemplo, de transporte, isso já se faz muito há muito tempo. Então, um indicador importantíssimo é o tempo médio de permanência de veículo numa planta. O que acontece? Se você planeja tudo e esse tempo médio de permanência não acontece porque o seu processo de recebimento não tem a eficiência que ele precisa e é uma atividade de intralogística, isso pode trazer impacto no planejamento como um todo. Ou, em algumas situações, pior ainda, na verdade, o seu tempo médio de permanência daquele veículo ele está de acordo com o planejado. Porém, por um problema de ineficiência operacional, de uma gestão não adequada, você tem custos operacionais na sua intralogística muito mais altos do que você deveria para conseguir manter esse indicador, por exemplo, de tempo médio de permanência de veículos. Então, o recebimento é uma atividade importantíssima. Ele vem atrelado com a questão da armazenagem, a importância de você ter uma qualidade de armazenagem. E aqui eu já quero começar a abrir um pouco também uma realidade que a gente vive hoje, né? O Eduardo também deixou claro muito a questão da logística 4.0, o quanto a gente vem avançando, né? Hoje também nós vamos ter algumas palestras interessantes hoje ao longo do dia, falando sobre automação, falando sobre sistemas de armazenagem, falando sobre Lean Manufacturing, enfim, tem alguns temas muito interessantes hoje ao longo do dia, explorando um pouco esse avanço muito grande de algumas ferramentas que a gente acaba implementando nas operações de intralogística. Então, quando fala em armazenagem, nós temos algumas operações que, pelo perfil dela, justificam investimento altíssimo. Então, você tem operação que você tem a armazenagem totalmente automatizada com utilização, por exemplo, de transelevadores. Isso é muito hoje, existe muito já no Brasil, inclusive. Mas você tem outras situações onde a armazenagem é feita efetivamente por uma operação com operadores de empilhadeira, com empilhadeiras, e aí a necessidade da gestão disso tudo, né? Tanto a gestão é importante para você avaliar a viabilidade econômica e financeira de se implantar sistemas automatizados, robóticas para essas operações, como também quando isso não é viável, até pelos volumes movimentados, a importância de fazer a gestão adequada dos seus equipamentos e da sua equipe, né? Olhando produtividade e nível de serviço. Controle de estoque, aqui de novo, né? Eu coloco, poxa, mas é uma atividade o controle de estoque, né? O controle de estoque deveria ser, eu costumo brincar, às vezes, quando eu faço treinamento com o nosso time aqui sobre inventário, né?
que o inventário ele poderia ser desnecessário, porque se eu recebo correto, armazeno correto, separo correto e a expedição é correta, meu inventário é sempre 100%. A importância do controle de estoque é também para o diagnóstico correto da onde são os pontos que eu estou tendo problemas, que eu não estou sendo 100% eficiente e que estão impactando na curiosidade do meu estoque. É também uma atividade tipicamente de intralogística. Você não pode deixar isso simplesmente solto com algum departamento cuidando eventualmente disso, né? Você precisa ter uma estrutura dentro da sua empresa, seja ela com um operador logístico, como por exemplo é o caso da Celery, ou seja ela primarizada, mas você tem que ter uma estrutura que faça a gestão efetiva da intralogística e das suas atividades. Abastecimento de linha, o impacto que um problema de abastecimento de linha causa em toda a produção. Quer dizer, hoje a gente sabe tem N ferramentas, sistemas de gestão focado na parte da produção, né? Você controla os gargalos efetivamente, você tem Lean Manufacturing hoje acontecendo de uma forma muito clara e você controla todas as suas células de produção, mas eventualmente você tem um problema no abastecimento. Ou, de novo, como eu comentei no caso do recebimento, né? Eu posso não ter um desabastecimento na minha linha de produção, mas eu posso ter uma produtividade muito baixa para fazer essa atividade. E aí é uma grande oportunidade, né, de redução de custos. Da mesma forma, quando a gente fala nos processos de separação e embalagem, né? Hoje também vai ter um tema falando um pouco sobre o e-commerce, né? E o impacto que o e-commerce causou nas operações nos armazéns, nos centros de distribuição, né? A mudança radical de perfil que a gente tem, né? Quando a gente olha aí, voltando um pouco no tempo também, né? Até a década de 80, a gente falava armazém era para armazenar, era para estocar, né? Você começa aí, 80, 90, década de 90, você começa a mudar muito essa questão do perfil, né? E olhar os armazéns, os centros de distribuição como formadores, né, consolidador de carga para que eu melhore a minha eficiência logística. E hoje é cada vez mais acelerado isso, né? E aí quando você migra para o e-commerce, então você vai num nível muito avançado, mas são operações de intralogística que precisam ser bem gerenciadas para eu atender uma demanda de um e-commerce, por exemplo. E no processo de expedição, né? Toda a importância que isso causa, inclusive na satisfação do cliente, né? Ou seja, quando eu tenho uma reclamação do cliente por um pedido atendido de forma errada, isso é um problema de uma atividade da intralogística, claramente de intralogística, né? Então, esse é o ponto, né? A importância da intralogística dentro das operações logísticas como um todo. Quando a gente fala nisso, né, buscando essa questão da excelência lá intralogística, nós não podemos esquecer a questão da utilização correta das ferramentas, né? Hoje nós temos muitas ferramentas para essas operações. Quando a gente fala em armazém, hoje já nós especificamente usamos isso com muita frequência nos nossos contratos, que é a questão, por exemplo, do WMS, você ter um WMS, você ter uma telemetria para monitorar os seus equipamentos. Então, é você usar adequadamente os sistemas, softwares e hardwares para ajudar na qualidade da operação e na gestão. Hoje a gente já faz isso muito forte, mas a gente sabe que é uma realidade no nosso país, você tem operações e às vezes grandes empresas que não têm um WMS ainda rodando. Então, essa questão da tecnologia na intralogística, ela precisa ser mais do que nunca acelerada, né? Englobando a questão da otimização, integração e a automação, né? Na questão do gerenciamento dos fluxos, né? E isso é um outro fator importante na intralogística. A gente foca muito a movimentação de material, mas ela não está focada só no fluxo de material. O fluxo de informação ele é tão importante quanto o fluxo físico, né, de materiais. É esse fluxo de informação que vai te dar a qualidade na gestão das operações de intralogística, que tem sim um impacto muito grande nas operações como um todo. Então, essa é a importância, né, de utilizar corretamente as ferramentas. E não só quando a gente fala em ferramenta, né, não só falando na questão de sistemas, né, mas a gente olhar também na questão dos equipamentos, né. Isso é uma outra coisa que a gente ainda tem um potencial muito grande quando a gente olha nas operações de intralogística. Eu ter certeza de que os equipamentos de movimentação que eu estou usando são os mais adequados.
muitas vezes você tem oportunidades de equipamentos que vão te trazer segurança nas operações. Isso é algo fundamental, né, hoje. Acho que não existe nenhuma empresa que não coloque a segurança hoje como um valor, né, acima de prioridade, até uma prioridade zero lá em cima, né? Então, até nesse sentido, né, quando você fala em intralogística, onde via de regra você tem um fluxo de equipamentos trabalhando em conjunto com fluxo, uma movimentação muito grande de pessoas, você tem uma importância muito grande da adequação também. E aí a importância de você ter uma gestão adequada para que você consiga ter a certeza que está usando as melhores técnicas. Eu estou acelerando um pouco, tá, Eduardo? Até por conta do nosso tempo, mas depois a gente bate papo aí, vamos de repente clarear mais um pouco, mas eu estou acelerando um pouco por conta disso. O que eu queria bater um pouco aqui, quando a gente fala do impacto da intralogística na operação logística, a gente olhar no impacto positivo também, né? Às vezes a gente olha o impacto e pensa sempre nos pontos, que eu mencionei alguns deles aqui, do impacto negativo que uma má gestão da intralogística traz para a cadeia de suprimentos como um todo. Mas os benefícios, né? Essa questão de entender que a intralogística ela é essencial para a rentabilidade do negócio. A gente sabe que ela acabou ficando, né, nesse avanço que teve a logística nos últimos 20 anos, a intralogística acabou ficando um pouco de lado, porque os custos envolvidos, na verdade, eles são menos significativos do que um custo de armazém, um custo de transporte, né? Esses valores são custos sempre muito maiores. Mas apesar de ser um custo menor, ele está muito longe de ser um custo baixo ou insignificante. A oportunidade de ganho no custo do produto final ela é muito grande se houver uma gestão adequada da intralogística. Então, olhar isso como um benefício, né, para a rentabilidade do negócio, para a questão de alinhamento de fluxos, né, e garantir que você tem toda a cadeia de suprimentos gerando valor, né? Então, usar a intralogística como uma ferramenta para te aumentar a competitividade, para melhorar a produtividade, reduzir custo, enfim, olhar isso efetivamente como uma oportunidade. O que nós ficamos muito contentes é que a gente vem sentindo um crescimento muito grande nesse segmento. Esse ano foi um ano muito difícil, né? Um ano complicado para o nosso país, por conta do mundo todo, né? Mas olhando um pouco para o nosso país por conta da pandemia, e ao mesmo tempo a gente percebeu também uma aceleração no interesse por essas questões da intralogística, né? A gente teve um crescimento significativo esse ano por conta de empresas buscando um parceiro especialista, no caso a Celeri, para assumir as suas operações de intralogística, até por conta também dessa flexibilidade, né, que o operador tem. Nós temos toda uma expertise específica para essa área que a gente consegue trazer, e a flexibilidade de mobilizar e desmobilizar a equipe e equipamento, isso também, num momento como esse que a gente viveu no nosso país, acaba sendo um diferencial, mas é algo positivo. Se a crise, a gente pode dizer, da pandemia trouxe algo de positivo, a gente sente muito claramente no nosso segmento que as pessoas estão mais atentas, né, a essa questão de busca de produtividade, redução de custo e eficiência na intralogística. Eu queria rapidamente, Eduardo, só para concluir, abrir um pouco, a gente fala de tendência, né? Eu só volto a insistir um pouco, né? A gente precisa da tecnologia, ela faz toda a diferença. Nós usamos muito a questão da tecnologia nas nossas operações, ela melhora muito a qualidade da gestão, a confiabilidade e velocidade das informações, não tenha dúvida alguma. E a gente pode ir muito mais longe ainda, que é isso que eu vou abrir um pouco, mas a gente não pode esquecer que a gente ainda tem um potencial de usar recursos de uma certa forma básicos. Eu mencionei aqui hoje para nós, né, WMS, TMS, telemetria, são ferramentas que a gente usa cotidianamente, né, nas nossas operações, e a gente sabe que ainda você tem muitas empresas que ainda não utilizam, né, essas ferramentas, mas temos muita oportunidade para avançar. Mas tem ainda alguma coisa, a realidade aumentada é algo que efetivamente está acontecendo e traz benefícios em alguns segmentos. A questão da robótica, né, o uso dos robôs, e volto a insistir a importância de ter uma boa gestão na intralogística, até para que a gente consiga avaliar efetivamente a viabilidade de entrar com essas tecnologias. E a questão da internet das coisas, que é um fato, né, isso está acelerando muito, e a gente sabe que, e isso eu vejo que é rápido, tá, eu vejo que daqui para o ano que vem a gente já vai ter um avanço muito grande nessa questão da internet das coisas, olhando dentro das operações de intralogística.
Rapidamente, Eduardo, esse era o objetivo, tá? Da gente falar um pouco aí desses impactos, né, dentro do tema que foi proposto. Vamos abrir aí para bater um papo, enfim, tirar algumas dúvidas, estou à disposição. Opa, maravilha! Obrigado, viu, Gustavo? Foi ótimo, foi excelente para fazer essa introdução. A ideia era essa mesmo, né? Trazer uma empresa que lida hoje, de fato, com a intralogística para começar a mostrar um pouco desse cenário, que nem tudo hoje também é automação, apesar da gente estar vivendo um cenário bastante automatizado, né? Mas ainda a maior parte das operações no país todo ainda é manual, empilhadeiras, carrinhos hidráulicos, enfim, como a gente já conhece de muitos anos, né? E tem evoluído, né? É importante destacar isso. Mas vamos lá, eu vou aproveitar aqui, já recebi aqui uma pergunta aqui, Gustavo, que a gente pode até dividir aí, né? O Carlos Lopes, né, ele está perguntando, nesse novo mundo pós-pandemia, quais serão as principais métricas que poderão levar as empresas para uma maior utilização da intralogística? Quer comentar um pouquinho aí? Eu entendo que, na verdade, são alguns fatores relacionados à operação logística que tem a ver com o tema nosso hoje, né? O impacto da intralogística nas operações logísticas. As métricas da intralogística, em algumas situações, elas são realmente muito específicas, estão atreladas às atividades e àqueles processos que eu mencionei. Você tem SLAs, né, KPIs para cada uma daquelas atividades. Mas eu acho que o principal está envolvido no custo logístico como um todo, no custo da cadeia de suprimentos. O impacto da intralogística no custo final do produto numa indústria, o impacto da intralogística, e a gente consegue hoje demonstrar isso, né? A redução do custo que isso consegue te trazer no custo logístico como um todo, principalmente do transporte. A gente faz um trabalho muito forte nas nossas operações de monitoramento de tempo médio de espera, atendimento e permanência de veículos, e a gente sabe a importância do investimento na produtividade da equipe de intralogística para a redução desses custos e a força que os nossos clientes ganham na hora de negociação de frete junto às transportadoras. E isso faz toda a diferença. O caminhão não foi feito para ficar parado. Então, isso, acho que respondendo um pouco aí para o Carlos, essa é, por exemplo, um exemplo de uma métrica que tem um impacto importante, né, dentro da logística e que está atrelado diretamente à intralogística. Você comentou, só acrescentando, Eduardo, você comentou, né, que a gente tem que considerar, né, realmente é uma realidade, a gente tem alguns segmentos hoje que estão muito automatizados, mas a gente sente isso claramente, até pelo nosso negócio a gente percebe muito a demanda, né, de operações com uma alta necessidade de mão de obra intensiva, né, nas operações. E a importância de você fazer uma boa gestão da intralogística para melhorar a qualidade do trabalho dessas pessoas e principalmente a condição de trabalho, né? Falando em ergonomia, falando em cuidado profissional, né? Isso é muito importante. O nosso trabalho, o nosso RH hoje tem uma força muito grande e a nossa área de segurança de trabalho junto com as operações, eu diria que estão no mesmo nível aí para garantir essa qualidade de vida, né? Muito bom. Eu vou até aproveitar e complementar, o Gustavo, que eu sei que a realidade dos operadores, de vocês e de todos, é sempre sofrer aquela pressão, né, por indicadores de custo, prazo, enfim, toda aquela necessidade que é justa e obviamente real de todas as empresas, né? Só que eu destaco um ponto importante hoje, pessoal, e eu vou falar isso por quê? Porque é um desafio que a gente tem. Algumas operações hoje estão fazendo diferença, aumentando até os seus custos logísticos, mas trazendo um diferencial no nível de serviço, né? Então, não é só pressão por preço, não, né? É pressão por o que podemos fazer diferente, o que a gente pode agregar de valor, né? Então, e certamente eu sei que a Celeri, assim como várias outras empresas, né, almejam isso, né? E muitas vezes, quando a empresa faz uma pressão tão alta para a redução dos custos, né, a gente deixa esse aspecto da inovação em servir o cliente em segundo plano, né? Acho que isso é importante, né, Gustavo? Sem dúvida, Eduardo. A questão a gente fala muito isso, né, da questão do melhor custo e não necessariamente o menor custo. Infelizmente, a gente sabe a realidade no Brasil,
quando a gente, aí falando um pouco do nosso segmento, quando a gente fala em terceirização, né, olhando os operadores logísticos, né, a gente tem os grandes players hoje no Brasil, todos eles fazem também a intralogística, né, a Seller hoje é o único operador logístico do Brasil focado exclusivamente em intralogística, mas todos sofrem o mesmo problema, né, quando a gente olha só o custo, a conta não fecha. Se não houver a redução do custo, não há o outsourcing, ele não acontece. A terceirização ela está atrelada, me custa 10, eu quero pagar 9. Isso a gente ainda não conseguiu evoluir no Brasil. Me custa 10, eu vou pagar 11, mas esse valor eu vou ter de ganho de produtividade em 12, 18 meses, que esse operador logístico vai me trazer outros ganhos de performance, de nível de serviço, de qualidade de atendimento. O que nos deixa contente é esse movimento já começa, Eduardo. A gente já sente isso em empresas que não balizam mais os seus biddings exclusivamente por preço. Eles colocam uma régua de proposta técnica e a partir dali se negocia preço. Isso é saudável. Infelizmente, eu não diria que é uma realidade no Brasil ainda, o preço ainda tem um impacto muito grande, mas a gente já sente esse movimento, Eduardo. A gente já sente que há um interesse em buscar empresas que possam agregar valor para mim. Eu não sou especialista em intralogística, eu vou buscar uma empresa que me traga tecnologia, que me traga inovação e isso vai ter por consequência redução no meu custo final. Maravilha. Gustavo, então agora em função do tempo, pelo que eu vi aqui, já vamos cortar agora. Mas muito obrigado pela oportunidade aí e pelo aprendizado aí que você nos trouxe. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. Um abraço a todos. Um abraço.